Olá galera, sou o professor Kleber Guedes, vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Então nós já viemos estudando o conteúdo de pontuação e hoje vamos dar continuidade a esse assunto. Começamos aqui com uma reflexão que é: pontuar é preciso? Antes de começarmos a apresentar os sinais de pontuação existentes na gramática da língua portuguesa, vamos a uma questão. Você já parou para pensar qual a necessidade de usar sinal de pontuação quando escrevemos? Pense um pouco sobre isso e escreva o que pensa no espaço a seguir. Então, aí já faz parte, né, da nossa atividade. Tá bom? Quando você for anexar a atividade lá no Google Class, certo? Você já inclui, né, junto com o exercício que você tinha que enviar, essa anotação, tá bom? Então, já fica como uma atividade também. Para responder a essa pergunta, é necessário esclarecer uns pontos sobre algumas diferenças essenciais entre a modalidade oral e a modalidade escrita da linguagem. Quando eu falo modalidade oral, estou falando da fala. Também quando eu estou falando da escrita, logicamente, estou falando de escrever. Repare que, quando falamos, contamos com a possibilidade de usar o ritmo e os contornos melódicos dos enunciados, assim como pausas de duração variada, em determinados pontos, para indicar limite de organização e unidades de sentido, ou seja, a junção dos elementos de nossa língua que faz com que entendamos um ao outro. Os contornos melódicos são características comuns da fala do indivíduo, mas se apresentam de forma diferente em cada falante. Assim, a marcação dos limites entre as palavras que vamos constituindo à medida que articulamos nossos enunciados orais é feita por meio de recursos de natureza prosódica. A prosódia é em relação, galera, à nossa entonação da nossa fala, tá bom? A nossa oralidade, tá bom? Para você se aprofundar mais, você pode depois pesquisar sobre ortoépia e prosódia, beleza? Continuando. Além disso, além desses recursos, contamos com os nossos gestos para deixar claro o que queremos dizer. Então, logicamente, né, quando a gente está falando, a gente também faz gestos, né, expressões faciais, tudo isso ajuda também na comunicação. Em resumo, quando falamos, a interação face a face que mantemos com quem falamos garante a presença de elementos suficientes para a interpretação daquilo que dizemos. Quando escrevemos, por outro lado, o tipo de interlocução que mantemos através dos nossos textos é bastante diferente em vários aspectos. Ok. Pelo fato de não mantermos uma relação direta com quem estamos querendo nos comunicar. Não podemos correr o risco de que nossos enunciados não sejam entendidos. Certo? Então, quando a gente está falando, nós temos a entonação, temos a expressão facial, e quando a gente está escrevendo, a gente precisa de alguns recursos para que fique claro quando é uma pergunta, quando é uma exclamação, quando é uma afirmação, certo? Quando tem uma pausa. Por isso que a pontuação ela é importante. Vamos aqui dando continuidade. Então, diferentemente da comunicação oral, não podemos, ao escrever, contar com os recursos prosódicos, que, dentre outras funções, servem para delimitar as unidades de forma-sentido na fala, ou seja, as unidades que apresentam uma determinada estrutura e representam um significado na língua. Por esse motivo, os chamados sinais de pontuação se desenvolveram no registro escrito, desempenhando a função de desmarcadores de unidades e de sinalizadores de limites da estrutura das orações. Nesse caso, como os recursos comuns à fala estão ausentes, a pontuação irá nos dizer exatamente em que sentido devemos encaminhar nossa leitura, sinalizando as situações de pausa, de respiração, de entonação, etc. Assim como onde termina uma ideia e começa outra. Ok, então tudo isso é possível com a pontuação, né? Ao longo desta aula, iremos resgatar conhecimentos que você já viu na escola. Vamos começar? Então vamos lá, que a gente está vendo na escola. Então, nada mais esse texto aqui está falando de que a pontuação é importante, exatamente para que eu entenda qual é a mensagem ali, de que modo aquele
locutor está transmitindo. Se ele está fazendo uma pergunta, né? Se ele está exclamando, né? Se ele está afirmando. Então, na fala, é fácil você identificar pela entonação da voz, pela expressão facial. Você vê se a pessoa está com raiva ou não, pelo jeito dela falar. Mas na escrita, né? A pontuação ela é necessária para que a gente também consiga compreender. Tá bom? Quando que é pergunta, quando que é afirmação e assim por diante. Então, é por isso que nós estamos estudando a pontuação. Ou seja, a pontuação é um sistema de sinais gráficos que indica na escrita uma pausa na língua oral, ou seja, na língua falada, né? Quando que a gente deve realizar uma pausa, né? Parar um pouquinho para respirar. Né? Esse sistema se desenvolveu ao longo dos anos no uso literário das línguas ocidentais, como, por exemplo, o português, o francês, o italiano, entre outras línguas. Podemos dividir os sinais de pontuação em dois grandes grupos. Então, nós temos sinais para pausas conclusas e 2 sinais para pausas inconclusas. Então vamos aqui por partes. Primeiro nessa pausa conclusa. Esse grupo é essencialmente representado pelo ponto, uma vez que a utilização desse sinal só acontece quando a oração já foi concluída, ou seja, quando não há mais nenhum elemento a ser adicionado àquela frase. O mesmo acontece com outros sinais pertencentes a esse grupo, mas com características diferentes. Na língua portuguesa, temos os seguintes sinais. O ponto e vírgula, usado nas duas frases, estão articulados entre si. Então, nós temos aqui, muitos se esforçam, poucos conseguem. Então, coloquei aqui um ponto e vírgula, galera, é uma pausa, certo? Um pouco mais demorada do que a vírgula, tá bom? Então, vamos para outra situação, a interrogação. Logicamente, é usado para fazer uma pergunta, uma frase interrogativa. Haverá aula amanhã? Estou perguntando, né? Então, quando tiver ponto de interrogação, você tem que ler como uma pergunta. Haverá aula amanhã? Né? Com a entonação adequada também. Como ajudar os meninos que estão morando nas ruas das grandes cidades brasileiras? Uma pergunta, né? Então, lê como pergunta. A exclamação. Usado, logicamente, né? Uma frase exclamativa. Exemplo. Eu quero ir para casa logo, né? Tá exclamando, né? O que ele quer. Faça o favor de terminar esse exercício antes da aula acabar. Né? Novamente, estou exclamando. Bom, e agora a gente chega nas pausas inconclusas, né? São sinais para pausas inconclusas. Esse grupo é essencialmente representado pela vírgula, que separa orações ou membros da oração. Os sinais pertencentes a esse grupo são usados dentro das estruturas das frases que ainda não concluíram uma ideia. A escolha do sinal adequado depende do que se quer expressar com a utilização dele. Nesse grupo, temos os seguintes sinais. Então, vamos lá. 2 pontos, que é usado quando a frase ou o membro oracional seguinte explica ou desenvolve o que foi dito antes. Então, nós temos aqui exemplo. E a felicidade resume-se a isto. Criarem-se hábitos. Esses 2 pontos, eles têm função também de aposto, né, galera? Essa situação aqui ela é apositiva. Aposto, o termo que explicar o que já foi dito anteriormente. Criaram-se hábitos, está explicando, né, a que essa felicidade se resume. Estavam presentes. 2 pontos, né, para indicar aqui uma situação de enumeração. Aí começa o pai, vírgula, a mãe, vírgula, né, a enumeração, vírgulas, o sobrinho e todos os membros de sua família. Aí nós temos também aqui o parênteses. O parênteses ele é usado quando no meio de uma frase se intercala outra frase com uma estrutura diferente. Aí nós temos aqui, na semana passada, aí parece que foi há anos, aí eu, lá. Ou seja, entre parênteses aqui, ele quis dar destaque para uma determinada ideia. Vamos agora para a letra C, o uso das aspas, usadas para abrir e fechar a transcrição de palavras ou frases que foram ditas por outra pessoa. Ou seja, a chamada citação, né? Essa frase aqui, você está escrevendo a redação, por exemplo. Aí você vai colocar lá uma frase que não é sua, não é de autoria sua. Então é uma citação, então você coloca entre aspas. A esperança vencerá o medo, aí fecha aspas, disse emocionado o presidente. Ou seja, essa fala não é minha, é do presidente. Vamos agora para mais uma. Agora o travessão. O travessão pode ser usado em várias situações. Algumas delas vamos ver aqui. Então vamos lá.
pode ser usado nas seguintes situações. Simples, ó, para substituir os dois pontos diante de um elemento da oração, ou seja, como aposto também. Né? Como aposto, em vez de usar os dois pontos, eu posso usar o travessão. Ó. Ela queria de qualquer jeito divórcio. Ele acabou cedendo. Ou seja, para separar 2 ideias, né? Para substituir os parênteses, ó. A noiva cumprimentou. Aí aqui, ó, seria o parênteses, né? Seria o aposto. É nessa situação aqui, viu? Que ele está substituindo o aposto. A noiva cumprimentou, aí com muita má vontade, os convidados após o casamento. Perceba que aqui no lugar da travessão tanto poderia ser vírgula quanto parênteses. Tá bom? Então, no caso aqui, o travessão foi usado para substituir o aposto. Ainda falando sobre travessão, mais uma situação simples aqui. Ó. É combinado com aspas ou não para mudanças de interlocutor na transcrição de um diálogo. Sim, quando um personagem está falando, aí depois ele para de falar e outro personagem vai falar, né, vai intercalando as falas, tipo numa peça teatral, por exemplo. Eu gostaria que você me dissesse alguma coisa. Aí outra personagem agora vai falar alguma coisa, né? É um diálogo, né? Então, cada vez que um personagem vai falar, travessão. Os símbolos e seus usos em cada situação. Vamos agora discutir cada sinal de pontuação que você relembrou na sessão anterior e saber os lugares que eles ocupam dentro de uma frase no texto. Então, vamos lá. Primeiro ponto. Quando que é usado ponto? Para indicar o final de uma frase declarativa, ou seja, as frases que informam declaração de alguma coisa. Sim, quando você termina de declarar alguma coisa, você coloca o ponto final. Né? Lembro-me muito bem dele. Coloca o ponto final. Separar os períodos entre si. Ó, fica comigo, não vai embora. Né? Aqui eu tive 2 períodos simples, tá bom? Em abreviaturas também, né? Ó, Vossa Excelência, né? E todo e qualquer pronome de tratamento que você for abreviar, certo? Vossa Santidade, você vai colocar só abreviaçãozinha, né? Vossa Magnificência, você vai colocar só abreviaçãozinha, no final você coloca o ponto. Agora a gente tem o uso dos 2 pontos, então vamos lá, quando um personagem vai começar a falar, aí nós temos, então o padre respondeu, então o padre vai começar a falar, né? Coloca 2 pontos, para indicar que agora vem a fala, né? Travessão e a fala do personagem. E também antes de aposto ou orações apositivas, também quando foi enumerações ou sequência de palavras que explicam ou até mesmo resumem ideias anteriores, né? Então, por exemplo, aqui, ó. Meus amigos são poucos, aí 2 pontos. Fátima, Rodrigo e Gilberto. Então, ó, os 2 pontos aqui, beleza? Porque eu comecei a fazer uma enumeração, né, de quem são os meus amigos. E ainda, logicamente, antes de uma citação, né? Ó, como já dizia o Vinícius de Moraes, aí 2 pontos, aí a citação do Vinícius de Moraes. Que o amor não seja eterno, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Pronto, agora a gente tem as reticências. Então vamos lá, reticências. Indicar dúvidas ou hesitação do falante, ó, sabe? Eu queria te dizer que... esquece. Ou seja, aqui o personagem está hesitando, ele está pausando, né? Ele não tem certeza do que ele está falando, então você coloca as reticências. E também para interromper, né, interrupção de uma frase deixada gramaticalmente incompleta. Aí nós temos aqui, alô, João está, aí, agora não se encontra. Quem sabe se ligar mais tarde. Né? Aqui os 3 pontinhos aqui também indicando que algo mais pode ser dito, né? Que a ideia ali também foi inconclusa, pode ser também. E também ao final de uma frase gramaticalmente completa, com a intenção de sugerir um prolongamento da ideia. Ó. Sua tez, alva e pura como um foco de algodão, tingia-se nas faces de uns longes cor-de-rosa. Então aqui, ó, mais ideias iriam ser inseridas ainda. Né? Então, até mesmo a interrupção de uma ideia, você pode usar. Indicar supressão de palavras numa frase transcrita. Supressão é um termo que você omitiu, você deixou de dizer, né? Quando penso em você, aí ele deixou de dizer alguma coisa, né? Bota os 3 pontinhos para indicar que tinha uma ideia aqui que não foi dita, aí menos a felicidade. Pronto, vamos lá. Uso dos parênteses, né? Isolar palavras, frases intercaladas de caráter explicativos, datas. Exemplo, na Segunda Guerra Mundial, aí eu coloco a data, né? Que foi de 1939 a 1945. Né, ocorreram inúmeras perdas humanas. Então, os parênteses, né, nessa situação foram usados para indicar qual foi a data da guerra.
Os parênteses, eles também podem substituir a vírgula, tá bom? Ó, chovia, aí calmamente, né? Enquanto os pássaros se escondiam nas copas das árvores. Ó, poderia muito bem ser uma vírgula aqui, tá bom? Agora a gente tem um ponto de exclamação. Logicamente é usado para exclamar. Quando for vocativo, por exemplo. Pessoa que é vocativo, chama a atenção de alguém. Por exemplo, ó, parte Eliel, né? Tô chamando a atenção aqui do Eliel. Tá bom? Após também o verbo imperativo. Qual é o verbo imperativo? Aquele de dar ordens, né? Fazer pedidos ou súplicas. Por exemplo, né? Cale-se, né? Tá dando ordem, né? Ponto de exclamação. Ufa, né? Ai. Após palavras ou frases que denotem caráter emocional. Que pena, né? Tá exclamando também, de certo modo. Então, modo imperativo expressa ordem, pedido, conselho, súplica, tá bom? Então, a curiosidade aqui que a gente não pode deixar de ver, ó. O modo imperativo expressa ordem, pedido, conselho. Beleza, já vimos, ó. Caminhe todos os dias, né? É um conselho, né? Ou um pedido também, né? O vocativo é o único termo isolado na oração, pois não se liga ao sujeito. Sua função é chamar ou interpelar o elemento a quem se está dirigindo na oração. Ana, por favor, traga o meu livro amanhã, né? A interjeição é o vocábulo de representação e emoções. Ah, sim, a interjeição indica emoção, ó. Ufa, não aguentava mais esperar tanto tempo. E o ponto de interrogação que você usa para elaborar perguntas, né? Todo mundo sabe. É como você se chama, né? Quem ganhou na loteria, né? Fazer perguntas para interrogar. A vírgula, que a gente já vem estudando, que serve para indicar pausa, tá bom? Serve, por exemplo, para a gente separar orações, né? Quando elas são assindéticas, quando elas não têm conjunção, a gente usa vírgula. A vírgula também serve para fazer uma enumeração, né? Lá no mercado compra arroz, vírgula, feijão, vírgula, macarrão, vírgula, assim por diante. Também para separar uma post, né? Lúcia, a esposa de João, vírgula, foi ganhadora da Mega Sena. A esposa de João explica quem é a Lúcia. Então, para indicar a post também, então a vírgula ela tem diversas funções na nossa língua, né? A gente já viu anteriormente, só estamos reforçando agora. Vamos recordar aqui algumas situações importantes, ó, onde não se separa com vírgula o sujeito predicado, por exemplo. Por exemplo, nós temos aqui, ó, José comprou um presente para seu pai. Não precisa de vírgula, galera, porque aqui, ó, é sujeito e predicado. José comprou um presente para seu pai. É a forma correta, tá bom? Também, para separar o objeto direto, não precisa, porque o objeto direto é o complemento do verbo. Então, não precisa de vírgula, ó. Ela disse que ligaria ontem. Tá errado, galera. É só ela disse que ligaria ontem. Tá bom? É a forma correta. Para separar o adjuntante nominal de nome também não precisa, ó. Nosso velho mestre sempre nos voltava à mente. Não, não tá errado, viu? O correto seria nosso velho mestre sempre nos voltava à mente. Ou seja, você lê aqui sem a necessidade da pausa. Para separar complemento nominal do nome também não tem essa necessidade, ó. Nós temos aqui, ó, a vitória de um é a conquista de todos. Não, 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 não necessita, galera. A vitória aqui, ó, é o nome, tá bom? Então, eu vou usar, logicamente, complementos nominais, né? De uma conquista de todos. Todo esse período aqui, ó, toda essa oração subordinada substantiva, ela está sendo objetiva, certo? Ela está sendo objetiva porque completa, ela está sendo completiva nominal, porque ela completa o sentido de um nome, que é vitória. O correto é você ler o seguinte, ó. A vitória de um é a conquista de todos. Não precisa da vírgula. Outra situação aqui, ó, separar o predicativo do objeto do próprio objeto. Não tem necessidade. Desse modo aqui está errado. Os policiais pediram calma absoluta. Para que essa pausa? Não tem. Os policiais pediram calma absoluta. Então, na própria leitura, você vai identificar que não tem necessidade dessas vírgulas. Outra situação é a oração principal da oração subordinada substantiva, separar com vírgula. Aí vamos lá. O jeito errado, interessa-me que você compareça. Não, o jeito correto seria interessa-me que você compareça, tá bom? Chegamos agora no ponto e vírgula, que é uma pausa maior do que a vírgula e menor do que o ponto. Podemos dizer assim, também é o ponto e vírgula, ele vai ser utilizado para separar decretos de lei, né, de petição, uma sequência. Nós temos aqui um exemplo, ó. Artigo 127, são penalidades disciplinares, né, 2 pontos agora para começar a enumeração. Aí, 1.
advertência, ponto e vírgula, né? 2, suspensão, ponto e vírgula. Então, sempre que você for enumerar mais um no final, você coloca o ponto e vírgula, beleza? O uso do travessão a gente já estudou na aula de hoje, só estamos revisando. Né? Início da fala de um personagem. Pai, quando começarão as aulas? Né? Mudança de interlocutor. Doutor, o que é que eu tenho? É grave? Não se preocupe, é uma simples infecção. Não é um diálogo, né? Unir grupos de palavras que indicam itinerário, né? A rodovia Belém-Brasília, né? Para a junção aí dos termos, né? Está em péssimo estado. As aspas nós já tínhamos visto na aula de hoje, né? Para citação, né? Quando a fala não é sua, a fala é de outra pessoa, né? Então você usa a citação ali para mostrar, para dar destaque, né? Uma palavra também para dar ênfase. Bom, então são várias situações. Para palavras estrangeiras, né? Você pode, tipo, o feedback aqui, ó, entre aspas, para mostrar que é um estrangeirismo, até mesmo para mostrar um neologismo e assim por diante. Então são muitas as situações das aspas também. E é isso aí, galera. Então, até que enfim, chegamos ao final do conteúdo de pontuação, né? Foram 3 aulas aí sobre pontuação, tá bom? Então, o nosso TD semanal agora vai ser sobre interpretação textual, né? Já que a gente já fez aí 2 atividades sobre pontuação. Então, a gente finaliza essa semana com interpretação de texto, tá bom? E a partir da semana que vem a gente entra em um novo assunto, em um novo conteúdo. Então, beleza? Tchau, tchau. Até a próxima aula.